programa de hoje, André Weschenfelder fala sobre a importância da leitura. Neymar Gil aborda a ansiedade no seu cordel de emoções. Andréia Reis destaca a importância de se conhecer. Em clima de Dia dos Namorados, Gabriela Marques fala sobre a importância da comunicação em um relacionamento. E Luiz Matheus Pacheco, em um TBT NAP, fala sobre amor e ciúmes. Olá! Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Quando eu estava vindo no carro, tocou uma música da Marília Mendonça que eu acho muito interessante de refletir sobre ela. Aquela música que fala: faltou coragem pra dizer que não, bebi, liguei, parei no seu colchão. Enfim, a psicóloga não precisa cantar, né? Mas vocês sabem qual é a música. E eu fiquei pensando, né, o quanto vários relacionamentos acabam sendo prejudicados e deixando de ser saudáveis em função da dificuldade de dizer não, né? Da falta de coragem de dizer que não, né? E aí fiquei pensando, essa música fala sobre um amor não correspondido, né? Aonde um dos lados acaba se esforçando muito mais, né, para ter momentos juntos. E aí lembrei de relacionamentos, de relatos que chegam na clínica, né, frequentemente, aonde existe uma pessoa que se doa muito, que corre muito atrás de um amor e não tem esse amor correspondido, e o quanto isso acaba machucando a pessoa, né, entristecendo ela e até desgastando aí um relacionamento, né, porque ninguém merece viver correndo atrás de alguém que não sente o mesmo em troca, né? Então, estamos falando de amores não correspondidos ou até correspondidos em partes, porque eventualmente algumas pessoas acabam criando expectativas na outra, né? Fazendo então a outra pessoa achar que sim, poderá seguir um relacionamento ou que sim, poderão levar algo a sério, sendo que a outra pessoa não está assim com tanto desejo de manter algo mais sério, ou está numa outra fase da vida, está com vontade de sair, enquanto a primeira, né, não está, já está com vontade de construir uma família. Eu acabo lembrando de pessoas que começam a namorar muito cedo, e não que isso esteja errado, eu acho que está ok se a pessoa se sente bem e se encontrou alguém que lhe faz bem. Mas fiquei pensando nas experiências de relacionamentos amorosos que não são tão positivas assim, e o quanto isso dificulta os próximos relacionamentos que essa pessoa terá, né? E o medo, né, de ser enganada novamente, o medo de investir todo o amor dela, né, em um relacionamento que depois não vai dar certo, né? E aí vem uma insegurança em relação a relacionamentos, e a gente precisa entender de onde vem essa insegurança. Aí a gente percebe também pessoas que têm muitos ciúmes, né? E de onde vem esses ciúmes? O ciúme sempre tem a ver com insegurança, né? E como é que a gente trabalha tudo isso para fortalecer o casal? Através do diálogo, né? Na psicoterapia, e acho que é papo muito de psicólogo, mas eu acho que faz muito sentido, né? O quanto é importante conversarmos sobre os assuntos, falar aquilo que nos incomoda, falar aquilo que não estamos gostando na outra pessoa, no relacionamento, porque devemos lembrar que a outra pessoa não tem como adivinhar o que eu estou pensando, então eu preciso falar, né? E é a partir dessa troca que a gente consegue construir e fortalecer um relacionamento mais sólido, né? Então, a importância de sempre falar quando algo está nos incomodando, quando algo está atrapalhando o nosso relacionamento. Pensando em fases do relacionamento, esse diálogo que eu falo, essa sinceridade com o outro, ela deve acontecer em todos os momentos de um relacionamento. Seja no início, quando a pessoa está se conhecendo, quando ainda são amigos, quando começam a ficar, né? Porque às vezes esse status de estar ficando com alguém parece que traz um descomprometimento em alguns momentos, né? E a gente tem que lembrar que o outro é um outro ser humano que também merece respeito, que também merece empatia. Então a importância de também falar, colocar as coisas nos panos limpos, né? Falar o que você está sentindo para outra pessoa, de verdade, né? Sem enrolação, sem ficar no disse que me disse, né? Então, independente do momento, seja ficando, namorando, casados, é sempre importante manter uma conversa, né? E isso fala de pessoas saudáveis, né? Manter um bom diálogo diz muito sobre quem você é. Você sabia que a leitura é uma ótima ferramenta para estimulação cognitiva? Além também de ajudar muito a nossa saúde mental como um todo, pode ser uma leitura de livros, revistas, blogs ou até mesmo da rede social.
as leituras acabam despertando diversos processos cognitivos do nosso cérebro, além também de ajudar nas questões emocionais e simbólicas, né? Alguns processos, por exemplo, a memória de trabalho, que é conseguir armazenar diversas informações e evocar elas num curto período de tempo. Também processamento visual, né, de a gente conseguir refinar a nossa visão para entender diferentes tipos de letra e decodificar essas informações. O processamento fonológico também, que é conseguir dar o som àquela letra visual que a gente está lendo, né? E conseguir também formar palavras com aquilo. A gente lê em voz alta na nossa mente. A memória semântica também geralmente está envolvida, né? Porque a gente dá significado às palavras, às letras. E a memória semântica é justamente isso, é o nosso vocabulário, faz parte do nosso vocabulário, né? E entre outras funções também que a gente acaba se utilizando, né? Outros processos cognitivos. Além disso, tem as questões simbólicas, né? Aquela leitura que a gente faz, aquela palavra que tem aquele significado todo especial e acaba mexendo com a nossa emoção e a gente consegue entender aquele contexto por conta daquela emoção. Sabendo disso, é interessante se pensar que quanto mais a gente lê, mais a gente está refinando esses processos, mais a gente está aprimorando esses processos, porque a gente vai exercitando isso e vai automatizando todas essas questões. E também esse tipo de leitura, quando a gente dá um livro, por exemplo, a gente consegue ver diferentes perspectivas a respeito de alguma situação. Nesse sentido também, a gente consegue, refinando esses processos, fazer com que a nossa mente fique mais afiada, por assim dizer. Então a gente consegue aprimorar isso e prevenir possíveis déficits futuros, né, que a gente possa vir a ter. Mas sempre é uma questão de exercício. Mas é interessante se pensar que quanto mais a gente está lendo, mais a gente está exercitando isso, mais a gente está prevenindo que o nosso sistema cognitivo tenha algum tipo de problema, e também a gente consegue enxergar de uma forma diferente outras maneiras de enxergar a realidade, né? Então a leitura ela acaba abarcando todas essas características inerentes ao ser humano. Então é interessante, quando se pega um livro, analisar que isso é um processo evolutivo que acaba beneficiando muito o ser humano como um todo. Espero que todos tenham uma ótima leitura. E aí, tudo bom? Seguindo no nosso Cordel das Emoções, hoje a gente vai falar, ansiedade, certo? Até porque há que se dizer de todo modo que não se trata de um sentimento, nem tampouco de um mero lamento. Eu mesmo muitas vezes não me aguento. E logo percebo que parado não fico e que com isso me desacomodo. É difícil até a simples tarefa de esperar. Tu espera esperando e o tempo vai passando. A mão começa suando, o corpo enrijece e as pernas ficam trepidando inquietas, só por aguardar. O pensamento logo se entorpece, a cabeça se enche, a paciência, essa esquece. O sintoma logo aparece e o ar se perde, porque o corpo entra mesmo em estresse. Uns dizem que o mal é da idade, eu discordo. O mal mesmo é a ansiedade. Valeu e até o próximo Cordel aí das Emoções, certo? Olá pessoal, eu sou a Bruna Ávila, psicóloga do NAP, e a psicodica de hoje é sobre um filme da Netflix, A Escalada. É um filme de comédia, engraçado de ser visto, e ele é baseado em fatos reais. Claro que com isso o filme não tem a pretensão de registrar fidedignamente o que aconteceu com a pessoa em que se baseou o fato. Mas o fato é, um homem sem experiência que subiu o Everest, que é um monte desafiador para muitos que têm experiência. E ele sobe, ele mora no subúrbio da França, e a história se desenrola através disso. Com este filme, o que eu quero te provocar é pensar o seguinte: quantas vezes eu e você fizemos coisas que nós não imaginávamos que teríamos condições?
ou que as pessoas que nos rodeiam diriam que a gente não tem condições nenhuma de fazer. E vai lá e consegue. Olhe para sua vida, pense em suas conquistas, em momentos que você olhou e disse assim, eu não vou conseguir. Mas passou, deu certo e você teve forças da onde nem imaginava que teria. Fica a dica para este filme e para a reflexão que isso pode nos trazer. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá, eu venho há tempo comentando no Insta a respeito do fique contigo mesmo, conhece-te a ti mesmo e assim vai. E aí eu acredito que muitos de vocês devem ter pensado assim, afinal de contas, o que é esse conhece-te a ti mesmo, fique contigo, para que serve isso? Pois bem, isso é muito antigo, né? Um filósofo chamado Sócrates dizia que o segredo era conhece-te a ti mesmo. Por quê? No momento que eu realmente olho para dentro de mim, sei como que eu funciono, eu lido com as coisas na minha vida muito melhor do que se eu não conhecesse. O que eu quero dizer com isso? Se eu sei que determinado lugar ou determinada situação me angustia, eu já não vou ir naquele lugar, eu já não vou me deixar levar naquela situação. Quando eu começo a fazer esse exercício, eu começo a me dar conta realmente
de como que eu ajo diante das coisas. E que coisa boa eu saber disso para poder me proteger. Então a ideia do se conhecer é saber que se eu continuar discutindo, eu vou acabar ficando muito agressivo. Então eu me conheço, então eu vou frear a discussão. Entendeu qual é o esquema? Então assim, ó, a importância de se conhecer é para se proteger. É para que a gente consiga entender o nosso funcionamento e lidar contra ele. Tenta fazer essa experiência. E quanto mais tu vai fazendo isso, tu vai entendendo, cada ação tua, tu vai entendendo. Vale a tentativa, não vale? Amar é dar o que não se tem a quem não o é. Essa frase emblemática do psicanalista francês Jacques Lacan condensa em si elementos importantes para que a gente possa pensar e entender o amor em seus diversos elementos. Convido vocês para a gente pensar, antes de explicar essa frase, na física, uma estrutura chamada o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo ele é composto por 3 elementos. O primeiro deles é um comburente, ou seja, é um material, por exemplo, madeira, que vai reagir e vai ocasionar o fogo. O segundo deles, necessário para que essa reação ocorra, é o combustível. O combustível é o oxigênio, é o ar que necessita para a queima. E o terceiro, extremamente importante, é uma fonte de calor. Somente assim a gente tem uma chama que vai se manter acesa. O amor, da mesma forma, necessita de 3 elementos também, para que ele possa se manter aceso. Primeiramente, o amor precisa de um elemento de estabilidade, assim como a pirâmide do fogo. Ele precisa de um elemento que corresponda ao comburente, ou seja, uma segurança, um elemento que vai manter a energia e vai proporcionar uma queima ao longo do tempo. O segundo elemento, que corresponderia então ao nosso oxigênio, seria o espaço. O amor, nesse sentido, ele é até mesmo paradoxal, composto por forças opostas. De um lado, a necessidade e o desejo de estar próximo, do outro, o contrário, a necessidade de distância. O amor, ele exige distância. Se você tem nessa estrutura demasiado comburente, muita madeira, né? E você tem pouca fonte de oxigênio, o que vai acontecer? Você vai colocar fogo, o fogo vai pegar, mas ele vai durar muito pouco tempo. A queima vai ser rápida, ele vai sufocar. Assim são algumas relações também, né? Enfim, onde o desejo de se aproximar é grande demais, né? Enfim, 2 se tornam 1, se fundem, um sufoca o outro. E acaba que nessa relação, algo de extrema importância apaga. O fogo, correspondente ao desejo. O desejo, ele precisa também de espaço. Somente com esse com ar, né? Enfim, com a possibilidade de cada um sim poder ter algo em comum, mas poder também conservar uma parte de si mesmo na distância, é que ele vai poder de fato arder, né? Enfim, de fato ter essa chama. E a gente chega então no nosso terceiro elemento. O terceiro elemento seria, na pirâmide, uma fonte de calor. Nas relações, esse elemento ele é composto pelo atrito. Sim, porque o amor ele é de fato composto por 2 forças completamente opostas. O desejo de se aproximar e também o desejo de se afastar. O desejo de se tornar um com o outro, mas também o desejo de manter a própria individualidade. Desde que as 2 forças opostas estas estejam em equilíbrio, o terceiro é garantido, né? Ele não se precisa trabalhar em cima. Entretanto, vale salientar também que caso o elemento do atrito seja também exagerado, o que vai ocorrer, sim, será uma queima muito intensa. Então eu retomo com vocês. Amor é dar o que não se tem, ou seja, é proporcionar ao outro aquilo que lhe falta, né? Ou seja, eu me relaciono com o outro porque eu suponho que esse outro tem algo que vai me completar. Esse outro, em contrapartida, não o quer, na frase de Lacan, né? Por quê?
Porque o outro em nada está interessado, ou muito pouco está interessado nesse desejo que eu deposito sobre ele. O que o outro busca é justamente o movimento oposto, é depositar em mim a sua falta, né? Enfim, diferente da minha, que eu deposito nele. Entretanto, se esse outro aceita, se ele acata ser aquilo que me falta, o que ocorre é um efeito de um certo apagamento, porque temos então na relação um outro que não é mais si mesmo, que é algo guiado por aquilo que quem dita é o primeiro. Ou seja, temos um segundo, né, enfim, sujeito que desaparece nessa relação. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é justamente a seguinte: o amor, ele necessita de elementos diferentes dele mesmo. O amor raramente existe numa forma pura, muito mais na nossa imaginação do que de fato na realidade. Poder suportar o afastamento do outro na relação, sim, é difícil. Causa trabalho, sofrimento. Entretanto, é justamente a possibilidade de suportar esse afastamento, cada vez mais difícil na nossa cultura, que possibilita de fato a manutenção do amor. O ciúme dentro do amor, ele sim de fato pode existir como uma forma patológica, como um desejo de se apoderar do outro completamente, de não suportar a falta, né? Enfim, aquilo que eu não conheço no outro, de não tolerar esse elemento terceiro, que é o elemento do mistério, daquilo que eu não conheço e que eu não controlo. Por outro lado, o ciúme nem sempre é um vilão. O ciúme, essa emoção que a gente costuma pintar de preto ou preto e branco, enfim, costuma associar como algo negativo, pode também vir a ser algo extremamente positivo, inclusive vital para a manutenção de um relacionamento. À medida que, quando ele é saudável, do ponto de vista controlado, digamos assim, ele possibilita supor no outro algo a mais que eu não conheço. Supor que esse outro tem um valor, que esse outro também pode sim vir a ser desejado por outros. Logo, talvez exista algo nele que é bom, né? Enfim, algo que eu também posso vir a desejar. Nesse sentido, o ciúme ele vem como um espaço, como uma forma de oxigenação para essa relação e possibilita sim a manutenção do desejo, possibilita uma queima desse fogo, dessa chama que a gente vem analisando por muito mais tempo, possibilita que essa relação se mantenha saudável. Oi pessoal, como vocês estão? Hoje passando por aqui para deixar uma diquinha. Acredito que muitos de vocês, ou a grande maioria, assim como eu, estão usando os aparelhos digitais, a tecnologia, principalmente a internet, para se comunicar, para trabalhar, para estudar. E então a minha sugestão é, para os momentos de lazer, para os momentos de descanso, quem sabe a gente desligue um pouco desse mundo virtual. Tem várias opções boas para se fazer sem precisar estar com um aparelho ligado ou conectado. Por exemplo, ler um livro, uma boa conversa com a família, um chimarrão com cada um com a sua cuia, né? Algum jogo de tabuleiro também entre a família. Enfim, acredito que vocês são criativos também e vão conseguir. Um grande beijo, usem máscaras e lavem as mãos. Olá, como você está? Como que estão os sentimentos aí dentro desse coração, aí dentro dessa cabeça, diante de tantas coisas que temos vivido? Muitas vezes nós sabemos tudo o que acontece na política, no futebol, com os amigos, nas redes sociais, mas o que está lá dentro do nosso coração nem sempre temos o discernimento. Fica a dica, fica o convite, olhe para dentro de si também. Tudo bem, pessoal? Hoje a minha dica para a gente poder lidar com o isolamento social que a gente está vivendo aí por conta do nosso cotidiano
é poder manter o nosso o contato com os amigos que a gente deixou de ter por conta desse isolamento, né? Nossos amigos de trabalho, nossos amigos do dia a dia, enfim, aquela conversa na hora do almoço, na hora do intervalo ou até mesmo no final de tarde com um bom chimarrão. A minha dica é que a gente possa conversar com os nossos amigos e marcar um horário durante a semana para a gente fazer uma conversa virtual, né? Fazer uma videochamada e conversar, botar o papo em dia, né? Para a gente poder matar a saudade e não ficar assim tão difícil suportar esse isolamento, certo? Essa é a minha dica. Oi, gente! Passando para dar uma super dica aí de um filme que vocês podem estar assistindo na Netflix durante esse período de quarentena, que ele é super leve, super alto astral e nos faz refletir sobre muitas questões como a terceira idade, que é aquele filme O Estagiário. É a história de um senhor muito querido que se candidata para uma vaga de estágio e acaba enfrentando vários desafios e quebrando tabus, né? Então, está lá disponível na Netflix. Oi, pessoal! Eu sou a psicóloga Bruna Chábaro e hoje eu vim falar aqui uma dica muito simples, porém difícil até de colocar em prática, né? Que é permitir não fazer nada, ter momentos de ócio, né? Se colocar as pernas pro ar, né? Quem sabe às vezes tentar dormir um pouquinho mais de manhã, caminhar pelo pátio, ou simplesmente não fazer nada.